Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juvenil São Paulo. Está devidamente classificado na Libertadores da América, mas isso não é o maior do anúncio que tem não. Tem jogador novo contratado pelo São Paulo que vem para fazer verdadeira diferença. E a notícia é maravilhosa, tá? Não se engane, a notícia é formidável. E eu falarei de tudo aqui hoje que está rolando no São Paulo Futebol Clube, enquanto notícias e informações. Você tem um tempinho para abrir seu coração agora para ouvir do time classificado para as quartas de final da Libertadores, e na quinta-feira ficaremos de braços cruzados no sofá das nossas casas, com o controle remoto, olhando para LDU e Botafogo e escolhendo quem nós queremos pegar. A coisa virou pro nosso lado e ficou boa, maravilhosa mesmo. Vamos falar sobre o Antony? Vamos falar sobre o Mailton, falaremos também sobre o Marcos Antônio, pré-lista de convocação de seleção, e tem tudo mais. Tolói, Luizão, ó, novidade. Ah, Luizão, vem comigo aí, chega nesse like pra dar uma moral no vídeo. Você dando um like, você ajuda o vídeo a chegar pra mais pessoas. Então se você gosta de mim, né, deixa o like, se inscreva aqui no canal pra você fazer parte dessa família que só cresce e vem comigo. O resto eu faço tudo, beleza então? Beleza então, vamos lá, São Paulino, São Paulina. O Luizão, ex-zagueiro da equipe de base do São Paulo, que quando virou profissional, ele começou jogando até, e aí ele é aquele cara que não renova com o São Paulo. Não, tô indo embora. Pegou o boné e vazou pra Inglaterra. Chegou lá pra Inglaterra, ficou lá jogando e eis que ele acaba de rescindir o seu contrato com o Fulham. E aí, rescindindo o contrato, ele fica livre no mercado. O São Paulo buscava por mais de um zagueiro, né? O São Paulo ele tem hoje no seu elenco o Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Na reserva, supostamente uma reserva, tá? Nada pra saber. Tem hoje o Tolói e tem também o Sabino, que são os caras que estão ali pra compor o elenco. Ainda falta um. Muitos dizem que pode ser o Luiz Gustavo, mas a verdade mesmo é que o Crespo em momento algum utilizou o Igão da equipe de base e nem tampouco o técnico anterior, o Zubeldia. Os caras não usaram o Igão. Então, pensar que o São Paulo poderia trazer mais um zagueiro é muito plausível e pertinente, muito condizente com a realidade do clube de São Paulo. Só que o São Paulo tem hoje as duas competições para jogar, então precisa realmente do elenco. O Luizão, ele não sai do time do São Paulo da maneira mais amigável do mundo. É claro que quando você envolve a diretoria do São Paulo, você tem sempre duas verdades, né? Você tem a verdade do jogador e a verdade do clube. Ele saiu como, vai embora, ingrato, pode ir embora e tal. E ele se deu mal no futebol inglês. Ele não deu certo. Então pensar hoje nele no São Paulo, eu acho meio absurdo. Só por quê? Porque o São Paulo, ele tem que dar o exemplo pros caras da categoria de base quando viraram as costas e foram embora. Tem uns aí que se deram bem, né? Tem o Vitinho, que é um baita artilheiraço lá no futebol mexicano e tal, vale muito a grana de mercado. Agora o Luizão, deu errado? Paciência, amigão. Você tava titular do São Paulo, poderia ter ficado aqui. Faltou o bom senso, faltou um auxílio melhor da sua carreira, talvez pelo seu agente. Se tivesse ficado no São Paulo, poderia ter sido superado pelo Beraldo, porque o Beraldo é um monstro jogando. Mas depois do Beraldo, Luizão teria sido aquele zagueiro canhoto, onde o São Paulo não precisaria talvez ter ficado com o Léo Pelé tanto tempo, não precisaria ter trazido o Sabino talvez, seria hoje o Luizão. Optou, escolheu e agora tem que pagar o pato. Eu não gostaria de ter o Luizão no São Paulo hoje, mas é o que tá chacoalhando os noticiários aí de São Paulo Futebol Clube. Beleza? Olha só, o São Paulo de maneira oficial, olha no meu olho aqui, ó, é oficial. São Paulo contratou de forma definitiva, não é empréstimo, é de forma definitiva o jogador Mailton, lateral direito que vem da Chapecoense, e a negociação foi com o Metalist, que era o dono do contrato dele. O Metalist comprou o Mailton, levou o Mailton embora, chegou lá e emprestou ele pra Chapecoense. Deu aquele rolo do São Paulo, Paulinho Boia, Metalist, os caras não pagaram, o São Paulo acionou o Metalist na FIFA e deu transfer ban nos caras. Isso ajudou demais a negociação agora. Quando, do nada, o Metalist se viu podendo liberar um cara que ele já liberou pra Chapecoense, era só tirar da Chapecoense.
em mandar pro São Paulo, ele falou, e aí eu tiro o transfer ban, não preciso pagar o Paulinho Boia, o Metalista falou, pode ir embora. E aí o São Paulo tira agora o Mailton do time da Chapecoense e já traz pro São Paulo, onde já é nosso. Agora, qual que é a parada? Deixa eu explicar uma coisa. O Mailton chega já jogando, o corpo inteiro assim pra jogar, nenhuma contusão. O cara, ele pode jogar já no fim de semana contra o Atlético Mineiro, que é o próximo jogo do São Paulo. É o Atlético Mineiro? Acho que é o Atlético Mineiro. Já o próximo jogo, ele já pode jogar. Já tá na época de ser inscrito, pode jogar agora pelo São Paulo. O que pega a mais nesse Mailton aí? Em 18 jogos na Série B, ele tinha feito 6 gols, tinha feito 4 assistências. Ele foi mais uma, se não me engano, tá com 5 assistências. São 6 gols e 5 assistências em aproximadamente 18 jogos. Participação direta em 11 gols em 18 jogos, o cara é monstruoso. Ele pode chegar no São Paulo e dar errado? Até pode, mas pelo que eu entendo de futebol, ele vai fazer história aqui. Eu tô falando do Mailton porque é a posição mais carente que o São Paulo tem. Hoje o São Paulo conta com o lateral direito, que goste ou não, tá melhorzinho ou não produz nada. E o Mailton produz tudo. Então o que o Mailton tem que fazer para ser melhor que o Cédric, por exemplo? Só correr. Correu é melhor, só que ele tem com ele o lance de ser um lateral de ataque, um lateral muito mais ofensivo. Então o São Paulo, que hoje joga com 3 zagueiros, com o Ferrarese protagonizando ali uma zaga pela direita, onde ele já foi até lateral com o técnico anterior, hoje nós olhamos pro Mailton e pensamos, o Mailton vai ser quase um ponta, um jogador da origem, de ofício mesmo, um cara que é lateral e ala, e vai ser o lateral hoje que nós não tivemos quando o São Paulo tentou, ou pelo menos a grande parte da torcida pedia há muitos anos, Iago Pikachu no São Paulo. O Iago Pikachu acabou não vindo pro tricolor, muitos São Paulinos sempre quiseram, o Iago Pikachu é um lateral que acaba virando meia na sua carreira, acaba virando ponta na sua carreira, porque é um cara que marca pouco, mas no ataque ele desequilibra, no ataque ele joga a bola, e o Mailton vem seguindo esse mesmo caminho. É o mesmo caminho percorrido. É um lateral que no sistema defensivo conheço muito pouco, mas no ataque é um lateral que destoa em relação aos outros. É um lateral diferenciadaço que joga muito futebol e que vem pro São Paulo agora para escrever história. Se nós lembrarmos, procurarmos na memória, não precisa ir muito longe não, hein? Não vamos longe. Nós tivemos um Buffarini e um Pires recentemente, sem falar do Bruno Pérez também, Regis, são laterais que você fala, não é possível que o São Paulo passou tantos anos desse jeito aí. Aí o São Paulo opta por colocar zagueiro lá, colocou Militão, Paulo Miranda, colocou... Quem mais aí? Rodrigo Caio, colocou um monte de zagueiro na lateral. Ferrarese, nunca foi o ideal. E quando ele opta por comprar laterais, aí traz Juan Fran, Daniel Alves, Rafinha, um monte de cara, Cédric Soares, um monte de cara acima dos 33. E isso não tá certo, isso não é condizente com São Paulo Futebol Clube. Mailton! Olha no meu olho aqui, galera, seja muito bem-vindo ao tricampeão do mundo, o tricampeão da Libertadores, o superlativo tricolor, hexacampeão brasileiro e único tri. É ou não é? É lógico que é. Agora nós vamos falar de Antony também. Meus amigos, antes de falar do Antony, é importante falar do Henrique Carmo também. O Henrique Carmo é um jogador que tem chamado a atenção da torcida do São Paulo e do técnico Hernan Crespo. Se você parou para perceber ontem, era o jogo mais importante talvez da vida do Hernan Crespo no São Paulo. Certamente, era um dos mais importantes, se não o mais importante. O Crespo acaba de voltar pro tricolor. E aí o Crespo, ele tinha Luca disponível, nem lembro se estava no banco, mas era disponível. Ele tinha também o Tapia disponível para entrar e ele coloca o Henrique Carmo. Quando o Henrique Carmo entra, ele não é um cara que entrou de maneira normal, ele entrou voando. Então assim, se eu vi, se você viu, se todo mundo viu, a Europa também viu. Então Henrique Carmo, com certeza, está chamando a atenção do globo terrestre no mundo do futebol inteiro. Então deve estar chovendo ligação pro Casares, deve estar chovendo proposta ali na mesa do tricolor. O Henrique Carmo será gigantesco, ele será monstruoso. Só que o Henrique Carmo é um jogador que joga num time que acabou de vender o William Gomes e Lucas Ferreira. Ele acabou de emprestar o Eric e dispensar o Rato. Então cadê o ponta direita? Falar de Tapia, não vou nem entrar nesse assunto, nem quero falar de Tapia. Agora o que pega pra mim
é que o Antony, ele poderia, né? Você vai vender o Henrique Carmo, vai ganhar uma verdadeira fortuna se souberem vender de verdade. E aí, do nada, o Antony está disponível. Não é que ele esteja sem contrato, mas o Manchester United está careca de alertar o mercado que o Antony tem que ser vendido. Não faz parte dos planos mais do Manchester United, o Antony. E agora o Botafogo surge como um possível time, que gostaria de levar o Antony, coisa e tal. Flamengo sempre interessado. Agora, eis que o São Paulo Futebol Clube, ele tem aí um patrocinador que está disposto a trazer uma cereja do bolo. Eu não vou esquecer dessa história nunca. Quando o São Paulo fechou com a Superbet, o São Paulo fechou, os caras ajudaram na negociação do Oscar e eles queriam trazer um jogador do nível do Oscar para ser a cereja do bolo. Muito se falou do Dybala, lembra do Dybala? Muito se falou do Di Maria, mas o Dybala era um cara que tinha idade melhor do que a do Di Maria para vir pro São Paulo. Só que o Dybala não veio e hoje o Flamengo quer levar o Dybala, aparentemente, sei lá, São Paulo, quem vai? Mas a verdade é que o São Paulo tem hoje um patrocinador que pode ter ali o Antony, desde que o patrocinador ajude o São Paulo. É pro São Paulo chegar no Manchester, então, bater lá e falar, vim comprar, quanto custa? Claro que não. Aí foge da realidade total, né? A mesma coisa se aplica pro Dybala. Agora, você negociar um empréstimo, sendo que o Antony voltaria pra sua casa, voltaria pra jogar uma Libertadores da América, num time absolutamente reformulado, como é o São Paulo, e agora tendo até lateral direito, meia, 2 pontas esquerdas excelentes, 50 centroavantes, alguns zagueiros e os volantes maravilhosos, como Marcos Antônio Bobadilla e Pablo Maia. Que isso, cara? O São Paulo hoje ele tem tudo para trazer. Não é pro São Paulo ir lá e pagar, comprar, mas o São Paulo pegando por empréstimo um jogador que foi emprestado pro Betis. É isso que me pega, galera. Quando o São Paulo olha pro Antony, você, São Paulino, que não bota fé de jeito nenhum, eu entendo você. Eu entendo também. Falar do Antony é meio ilusório em alguns momentos. Só que o Manchester não consegue vender. O Manchester, tudo que ele conseguiu foi emprestá-lo pro Betis. Ele emprestou o Antony pro Betis. Esse empréstimo não rende nada pro Manchester. Então, se é para emprestar pro Betis, por que não emprestar pro São Paulo? A vontade do jogador deveria prevalecer num caso desse. Me empresta pra lá, me empresta pra cá. Qual a diferença pro Manchester? Então o Antony tem que ter essa vontade de vir pro São Paulo, pelo menos pra fazer uma campanha de Libertadores agora, onde vamos precisar. Olha a diferença no time que deu ontem quando entrou o Henrique Carmo. E o Henrique Carmo, pra todos nós que somos mais realistas, o Henrique Carmo não fica no São Paulo. Rian Francisco só não foi vendido agora porque machucou. Lucas Ferreira e Matheus Alves já foram embora. É uma safra de jogadores que facilmente ela vai embora do nada. Rafael Tolói já pode jogar também. Não sei se vai ser relacionado agora com o Atlético Mineiro. Ele ficou um mesinho parado de férias, mas ele está ali no São Paulo inscrito e também é novo reforço. Então o São Paulo, que só tinha tido Tapia como reforço, ele acaba, com esse novo técnico aí, esse ano aqui, ele acaba tendo agora Tolói, Mailton, Tapia, são alguns jogadores, Dineno, são alguns jogadores que chegam. O Dineno e o Tapia, acho que o São Paulo nem vai utilizar mais. Vai ser raro o dia que vão entrar. Agora, um cara igual o Tolói e ter também agora o Mailton, são dois caras que possivelmente podem até brigar a titularidade. Principalmente o Mailton. Principalmente não, acho que os dois iguais. Porque o Mailton é um jogador que vem pra jogar e o Tolói é um cara que tem uma bagagem de Europa muito grande e uma seleção italiana na bagagem. Então acho que o Tolói vem pra jogar também. Marcos Antônio ou Marquito Sidorf, vou chamar ele de Marquito Sidorf, porque o Sidorf é o melhor volante que eu vi na minha vida, um dos, e o Marquito tá caminhando para ser o próximo Sidorf. E eu tô apaixonado pelo futebol dele, você também deve estar, e o Carlo Ancelotti também, o Ancelotti, que finesse, que elegância, chegou e colocou o Marquito Antônio Sidorf na pré-lista, merecido. Marquito Antônio é da pré-lista da seleção brasileira e merece, ninguém tá jogando mais não, Marquito Sidorf, você merece, viu, moleque? E Rafael Goleirão é o cara agora dos pênaltis, que bonito, goleiro. Quem é o goleiro pegador de pênalti? Fala pra eu ouvir aqui, quem que é o goleiro que mais pega pênalti nessa Libertadores da América? É o Rafael? Tamo junto. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!